A Quaresma é um dos períodos mais sagrados e ricos em significado do calendário litúrgico cristão. Compreendida como um tempo de preparação espiritual intensa, ela precede a grande celebração da Páscoa, a festa mais importante do cristianismo. Ao longo de 40 dias, fiéis de diversas tradições cristãs são convidados a uma caminhada interior marcada pela penitência, oração, jejum e esmola. Mas de onde vem essa prática? Quais são suas raízes históricas e teológicas? Para compreender plenamente a Quaresma, é necessário recuar no tempo. A palavra Quaresma tem origem no latim quadragésima, que significa 40º dia, uma referência direta aos 40 dias que compõem esse período penitencial. Em inglês, o termo Lent deriva do anglo-saxão Lengten, que significa primavera, período em que a Quaresma geralmente ocorre no hemisfério norte. Práticas de jejum e recolhimento espiritual são universais. No judaísmo, o Yom Kippur, Dia do Perdão, era marcado por jejum rigoroso e arrependimento coletivo. Os egípcios antigos realizavam rituais de abstinência antes de festas sagradas. Povos mesopotâmicos praticavam períodos de luto em homenagem a divindades mortas e ressuscitadas. O número 40 possui uma presença marcante nas Escrituras. No Antigo Testamento, ele aparece repetidamente como símbolo de prova, travessia e transformação. Noé suportou 40 dias e 40 noites de chuva durante o dilúvio, ao cabo dos quais o mundo foi renovado. Moisés permaneceu 40 dias no Monte Sinai para receber a lei de Deus. O povo de Israel peregrinou por 40 anos pelo deserto. O profeta Elias caminhou 40 dias pelo deserto até o Monte Horebe. Esses episódios consolidaram o 40 como símbolo de uma jornada espiritual profunda. No Novo Testamento, o episódio que fundamenta a Quaresma é o jejum de Jesus no deserto por 40 dias, narrado pelos evangelhos sinóticos. Logo após seu batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde ficou sem comer por 40 dias, sendo tentado pelo diabo. A Quaresma é um convite para que cada cristão repita essa jornada de purificação e fortalecimento interior que Jesus mesmo realizou. O início deste período é a quarta-feira de cinzas, quando os fiéis recebem cinzas na testa em sinal de arrependimento e humildade. A fórmula lembra-te de que és pó, e ao pó voltarás com vida à reflexão sobre a fragilidade humana e a necessidade de conversão. Assim, a Quaresma nos chama a renovar o coração e a esperança, preparando-nos para a luz da Páscoa que está por vir. A Quaresma é uma jornada milenar de renovação. Hoje, viajamos no tempo para descobrir como este período sagrado se transformou através dos séculos na história. Nas raízes da igreja primitiva, a preparação para a Páscoa era breve, mas intensa. Comunidades humildes reúnem-se em segredo para partilhar o pão e a fé. O bispo Ireneu de Lyon, no século II, testemunhou práticas variadas. Ele observava que a duração do jejum diferia entre as regiões, mas a essência era única. Com o passar dos anos, o desejo de imitar os 40 dias de Jesus no deserto começou a ganhar forma, unificando a prática em toda a cristandade. No século IV, o Edito de Milão trouxe a liberdade. A igreja floresceu, e a Quaresma tornou seu estágio final para os novos convertidos, os catecúmenos. O batismo era o grande evento da vigília pascal. Homens e mulheres eram imersos em fontes de pedra, renascendo para uma nova vida espiritual sob a luz. O Concílio de Nicéia consolidou a estrutura da Quaresma. O período de 40 dias foi oficialmente reconhecido como o tempo de purificação e jejum para todos. O Papa Leão Magno, com sua voz firme, pregava a importância da caridade e do perdão. Ele via a Quaresma como um retorno ao amor de Deus. A Quaresma não era apenas sobre o que se deixava de comer, mas sobre a renovação do coração. Fiéis praticavam a penitência pública com fervorosa oração. Ao entrarmos na Idade Média, a Quaresma passou a moldar o ritmo de vida de toda a Europa. Cidades e campos silenciavam em sinal de respeito.
Nos mercados medievais, a mudança era visível. Barracas de carne eram cobertas, dando lugar a cestos repletos de peixes frescos, legumes e grãos simples. Antes da austeridade, vinha o carnaval, uma explosão de cores, máscaras e folha, onde o povo celebrava antes de mergulhar no silêncio quaresmal. Tudo mudava na quarta-feira de cinzas. A exuberância dava lugar à modéstia, e o sinal das cinzas na testa lembrava a todos a sua mortalidade. O jejum medieval era um ato de disciplina profunda. Muitas famílias subsistiam apenas com pão e água, oferecendo seu sacrifício pela redenção da alma. Os mosteiros tornaram-se os guardiões da tradição. No silêncio dos claustros, a quaresma era vivida com uma intensidade mística e intelectual sem igual. O monge medieval dedicava horas à lectio divina. À luz de velas, ele meditava sobre as escrituras, buscando compreender os mistérios da paixão e ressurreição. No scriptorium, o trabalho não parava. Monges copistas preservavam os textos sagrados e os sermões dos pais da igreja, garantindo que a fé permanecesse viva. A quaresma tornou-se uma obra de arte da alma, através da oração, do jejum e da esmola. A sociedade medieval buscava a harmonia com o divino. Ao final dos 40 dias, a tensão do deserto transformava-se na alegria da luz. O caminho percorrido tornava a Páscoa ainda mais gloriosa e significativa. Conhecer a história da quaresma nos permite valorizar as tradições que nos trouxeram até aqui, unindo o passado ao presente em uma só jornada espiritual. Que a luz que atravessa os vitrais das catedrais medievais continue a iluminar o nosso caminho hoje, guiando-nos ao sagrado encontro com a eternidade. A quaresma é um tempo de graça, um deserto espiritual, onde somos convidados a renovar nossa aliança com o Criador através de 3 pilares fundamentais. Neste itinerário de 40 dias, seguimos os passos de Cristo, buscando a purificação do coração e a preparação para a gloriosa ressurreição na Páscoa. O primeiro pilar deste caminho é a oração. Ela é o fôlego da alma e o diálogo íntimo que nos une ao amor infinito de Deus. Rezar é silenciar o ruído do mundo para escutar a voz do Pai. É no segredo do coração que encontramos a força para nossa caminhada. Através da oração, reconhecemos nossa pequenez e a imensidão da misericórdia divina, fortalecendo nosso espírito contra as tentações do cotidiano. O segundo pilar é o jejum, mais do que uma simples privação de alimento. O jejum é um exercício de liberdade e domínio sobre si mesmo. Ao jejuar, dizemos não aos nossos desejos imediatos para dizer um sim mais profundo à vontade de Deus e às necessidades do Espírito. O jejum nos torna mais sensíveis à fome de Deus e à fome de nossos irmãos, purificando nossa visão para o que é essencial. O terceiro pilar, que coroa nossa jornada, é a esmola. Ela é o gesto concreto de amor e caridade que nos aproxima do próximo. Praticar a esmola é reconhecer Cristo no rosto do sofredor. É partilhar não apenas o que sobra, mas o que temos de mais precioso. A caridade nos liberta do egoísmo e nos ensina que a verdadeira alegria está em servir e em doar-se sem esperar nada em troca. Estes 3 pilares, oração, jejum e esmola, não são práticas isoladas, mas fios de uma mesma corda que nos eleva a Deus. Sem a hora, o jejum é apenas dieta. Sem a caridade, a oração é vazia. Juntos, eles transformam nosso deserto interior em um jardim. Nesta quaresma, abra seu coração para esta experiência transformadora. Permita que a disciplina e o amor guiem seus passos até a luz. Que a vivência autêntica destas práticas nos torne testemunhas vivas do Evangelho, prontos para celebrar a vitória da vida sobre a morte. Caminhemos juntos, em fé e esperança rumo Páscoa. Que Deus abençoe sua jornada quaresmal e renove sua alma em Cristo. A quaresma não é um período homogêneo de 40 dias. Ela possui uma estrutura interna cuidadosamente elaborada ao longo dos séculos. Ela conduz os fiéis de forma progressiva em direção à Páscoa. Cada domingo quaresmal
tem um caráter próprio, com leituras bíblicas escolhidas criteriosamente. A liturgia da Quaresma é uma catequese poderosa. Ensina pela experiência, pelo símbolo, pelo ritmo, pela beleza sóbria das celebrações. O primeiro domingo é dedicado à narrativa da tentação de Jesus no deserto, texto que estabelece o paralelo com a caminhada quaresmal. O segundo domingo apresenta a transfiguração. Pedro, Tiago e João veem Jesus glorificado no Monte Tabor, uma experiência de luz que antecipa a ressurreição. Esses dois episódios, tentação e transfiguração, estabelecem os dois polos da experiência humana: o combate espiritual e a consolação divina. Os domingos seguintes aprofundam temas como a conversão e a misericórdia. No ciclo A, temos o encontro com a samaritana no poço. Seguimos com a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Rituais que na igreja primitiva simbolizavam purificação e fortalecimento. Ao longo das semanas, a intensidade espiritual cresce. A quinta semana marca o início da contemplação do sofrimento e da morte de Jesus. Em algumas tradições, as imagens sacras são veladas com panos roxos, um sinal visual de que algo extraordinário se aproxima. A Semana Santa é o momento culminante. O Domingo de Ramos inaugura esta semana com um contraste deliberado entre triunfo e sofrimento. A glória passa pela cruz. Os ramos abençoados tornam-se as cinzas da quarta-feira de cinzas seguinte. Num belo círculo simbólico, o tríduo pascal, quinta, sexta e sábado, é o coração da Semana Santa. A quinta-feira celebra a ceia do Senhor e o lava-pés. A sexta-feira é um dia de silêncio e contemplação da morte de Jesus na cruz. O sábado santo é o dia do grande silêncio. A vigília pascal, na noite do sábado santo, é a mãe de todas as celebrações. Começa no escuro, com um fogo novo. O círio pascal, símbolo de Cristo ressuscitado, explode em alegria com o primeiro Aleluia, cantado após 40 dias de silêncio. É uma noite de uma beleza e de uma profundidade espiritual incomparáveis, onde a vida vence a morte definitivamente. A Quaresma, um tempo sagrado que atravessa séculos, unindo corações em uma jornada de introspecção, silêncio e profunda renovação espiritual em todo o mundo. Das cinzas que marcam nossa testa ao despertar de uma nova consciência, esse período nos convida a pausar a agitação da vida moderna e olhar para dentro. Embora vivida de formas distintas, a essência permanece a mesma. Um deserto espiritual onde buscamos a reconciliação com o Criador e com o próximo. Na tradição ortodoxa, o grande jejum é uma jornada de rigor e beleza, onde a iconografia bizantina nos transporta para o reino do divino e eterno. Entre incensos e orações rítmicas, como a de São Efrem o fiel se prostra, reconhecendo sua pequenez diante da imensidão da graça e do perdão. Já no coração do protestantismo, comunidades luteranas e presbiterianas resgatam a sobriedade litúrgica, focando na autorreflexão e no estudo das Escrituras. É um tempo de deserto, não como ausência, mas como presença real de Deus, onde o barulho do mundo é silenciado para que a palavra possa ecoar. No Brasil, a Quaresma ganha cores e sabores únicos. A tradição da abstinência de carne vermelha se transforma em momentos de comunhão à mesa. Mas além dos pratos típicos, há uma profundidade espiritual vibrante que move procissões e vigílias, unindo a fé popular à busca por uma vida nova. Contudo, vivemos em uma era de ruído incessante. O contraste entre a agitação urbana e o silêncio quaresmal nunca foi tão desafiador e necessário. Nesse cenário, surge a Quaresma digital, um convite para desconectar das telas e reconectar com a alma, trocando notificações por momentos de oração. O Papa Francisco nos recorda que este tempo é um chamado ao cuidado com os pobres, com os marginalizados e com a nossa casa comum, o planeta. Não podemos esquecer a Quaresma de 2020. Em meio à pandemia, o isolamento forçado tornou-se uma experiência existencial de solidariedade e fragilidade humana. Ali, aprendemos que ninguém se salva sozinho. A Quaresma nos ensina que a verdadeira vitória nasce do sacrifício e da entrega mútua
pelo bem maior. O profeta Joel clama: rasgai o coração, e não as vossas vestes. É um apelo à autenticidade, à mudança real que acontece no íntimo de cada ser. Caminhamos da escuridão para a luz. Cada dia de renúncia é um passo em direção à manhã gloriosa da Páscoa, onde a vida vence definitivamente a morte. Que nesta quaresma possamos redescobrir o essencial, que o silêncio nos cure, que a partilha nos liberte e que o amor nos renove para uma nova vida. A jornada continua. O convite está feito. É tempo de voltar para casa, para o coração de Deus. Uma abençoada jornada quaresmal a todos.